Dorival de saída do Corinthians, rapaziada. É isso mesmo que pode estar acontecendo. Vamos ver aqui o post do Fel Mil Grau, cara. Pressionado? A derrota do Corinthians contra o Curitiba aumentou a pressão sobre o técnico Dorival Júnior. Nos bastidores, o trabalho do treinador passou a ser mais questionado após o resultado negativo. Apesar do momento delicado, a diretoria ainda não tomou uma decisão imediata sobre o futuro do comandante. Internamente, a avaliação é de que Dorival seguirá sendo analisado nos próximos jogos, enquanto o clube tenta reorganizar o ambiente após a derrota. Realmente a derrota contra o Curitiba foi uma bosta, hein, mano? Foi uma verdadeira merda, o time não jogou bosta nenhuma, o time foi mal pra cacete. Puta que lá merda, puta que lá merda. Eu odiei esse jogo contra o Curitiba, velho. Mas enfim, gente. Primeiro, antes de falar do que eu acho do Corinthians em relação ao esquema, precisamos ver quem está no mercado. Precisamos falar de quem está no mercado, de quem está livre de algum clube, né? Primeiro vamos falar de Felipe Luiz, cara. Ele pra mim, é o melhor treinador livre no mercado, mas é aquele negócio, será que ele viria? Acho que não, né? Acho que o bagulho dele, velho, é Europa. Tá ligado? Acho que o bagulho dele é Europa, acho que ele não viria para o time brasileiro, pelo menos não no momento. Acho que não daria, mas se eu fosse o Corinthians eu tentava um contato, no mínimo um contato, tá ligado? Dentre Felipe Luiz, Dorival e, na minha visão, o segundo melhor treinador que tá livre no mercado, que é o Cuca, Felipe Luiz é o melhor. Felipe Luiz é o melhor. Por quê? Dorival e Cuca são muito parecidos, muito parecidos. É o arroz com feijão ali e é isso, entendeu? Agora, o Felipe Luiz é diferente, mano. O cara tomou... O Flamengo no ano passado, gente, tomou 27 gols, velho. Em 38 jogos tomou 27 gols, ou seja... Ah, Davi, mas também com esse time do Flamengo, até eu... Não é qualquer um não, mano. Não é qualquer um. A gente já viu outros treinadores indo muito mal com muitos times bons do Flamengo. O Flamengo tá tendo time bom desde 2019. Desde 2019. E os que deram certo mesmo, foram dois. Jorge Jesus e Felipe Luiz, cara. Foram dois até o momento. Renato Gaúcho foi bem, Rogério Ceni campeão, foi bem também, acho que foi até injusto. Dorival Júnior foi campeão, mas também não acho que o time jogava lá essas coisas, mas foi campeão. Mas os melhores que o time realmente jogava é Jorge Jesus e Felipe Luiz, mano. Agora, o Domenech, deixa eu pensar outro cara aqui, ixi, nem lembro, velho. Aí eu me complico. O treinador do Flamengo é Domenech, Tite, até o próprio Tite. Não foram bem, cara. Não foram bem, entendeu? Acho que o Tite ainda foi até um pouco injustiçado. Mas vamos ser sinceros que não foram bem, entendeu? Não foram bem. Bom, rapaziada. Mas eu acho que o Felipe Luiz seria a melhor opção. O Corinthians poderia dar uma investida, poderia, antes de demitir o Dorival, falar, Felipe Luiz, como tá aí, você aceitaria não sei o quê? Gente, o Dorival recebe 3 milhões de reais também no Corinthians. Por que o Felipe Luiz não pode receber 1,5, 2? Por que não? Entendeu? Por que não? Se o Dorival recebe 3. Não faz sentido, as contas não batem. E outra, aqui, pra contratar o Felipe Luiz, é que não ia ter mais esse negócio de escolher jogo. Não ia ter, entendeu? O Corinthians pode não ter o melhor elenco e tudo mais, mas hoje o Corinthians tem um elenco bom. Dá pra fazer muita coisa com esse elenco do Corinthians. Bastante coisa, dá pra fazer muita coisa. Talvez a posição mais defeituosa do Corinthians hoje seja a ponta. Mas de resto, amigo, o time tá completo. Não tem motivo pra gente jogar o futebol que a gente jogou contra o Curitiba. Não tem. Hoje, não tem. Entendeu? Não tem. Então o Felipe Luiz arrumaria isso, entendeu? Porque ele ia fazer os jogadores treinar, ele ia fazer os jogadores jogar, não teria esse negócio de corpo mole, não treinou bem, não vai pro jogo. Não treinou bem, não vai pro jogo. O Vitor Pereira fazia isso no Corinthians em 22. Eu acho que até o Roger Guedes deu certo por conta disso. Por conta disso que o Vitor Pereira fez. Entendeu? O Vitor Pereira fazia isso. E eu acho que tá mais que certo, cara. Então o Felipe Luiz seria a melhor escolha. Mas tá, já sabemos que o Felipe Luiz seria a melhor escolha. E agora o Cuca. Gente, o Cuca, ele é bom. Acho eu que talvez ele seja um pouco melhor que o Dorival, mas eu não acho que ia ir pra frente. Não acho que iria evoluir. Não acho que a gente sairia do que a gente tá hoje. Trocar o Cuca pelo Dorival seria 6 por meia dúzia. Tá? De novo, eu prefiro o Cuca do que o Dorival, acho o Cuca um melhor treinador, mas depois daquele episódio de 2023, onde o Cuca passa pelo Corinthians e vai para o Atlético Mineiro depois de um tempo, não gostei do trabalho do Cuca no Atlético. Em 23, 24, não gostei. Tanto que ele foi demitido em 24, aí chegou lá aquele cara do Argentino Júnior, o Atlético Mineiro chegou à final da Copa do Brasil, mas eu não curti o último trabalho do Cuca.
Não curti. Mas, de novo, prefiro o Cuca do que o Dorival. Talvez ele poderia ajustar algumas coisas ali, talvez o Corinthians até poderia melhorar, mas acho que não iria pra frente. De verdade, eu acho que não iria pra frente, entendeu? Mas enfim, então eu acho que a melhor opção aqui é o Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz não vier, cara, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Ou você continua na mesma, ou você talvez melhore um pouquinho e continua na mesma também, com o Cuca. Entendeu? Não vejo muita saída. Não vejo muita saída de verdade. Eu acho que dos técnicos do mercado brasileiro, talvez o Dorival seja o melhor, tirando o Felipe Luiz, tá? Tirando o Felipe Luiz. Mesmo eu achando o Cuca um pouco melhor, acho que o Dorival ainda, tipo, sei lá, acho que não faria sentido essa troca. A não ser que quisesse diminuir o salário, né? Hoje, de verdade, eu não sei se eu sou a favor ou não. Já fui muito a favor da saída dele. Hoje, de novo, se for para trazer um Felipe Luiz, eu sou muito a favor da saída do Dorival. Agora, se não for para trazer o Felipe Luiz e trazer Cuca, eu não sei se eu tô tão a favor assim, pelo último trabalho do Cuca, tá? Mas agora, se for para trazer outro técnico lá de fora e tudo mais, cara, tem que ser muito estudado, com muita calma. Quem é que vai trazer lá de fora, entendeu? Mas dá para trazer alguém melhor que o Dorival. Porque, gente, o elenco que a gente tem hoje não tem desculpa. Não tem desculpa para jogar essa bola que jogou na Arena Corinthians. Na Neoquímica Arena, não tem desculpa. Eu entendo jogar essa bola fora de casa, entendo entre aspas, né? Porque eu acho que não deveria também. Mas, vai, beleza, jogar essa bola fora de casa, tudo bem, mas dentro da Arena Corinthians, tomar 2-0 pro Curitiba da forma que foi, não chutar uma bola no gol direito. Ah, parou, velho. Parou, aí parou. Entendeu? Aí parou tudo. Enfim, gente. Então, assim, não acho que o trabalho do Dorival seja o melhor. Acho que tem muitas coisas que eu sou contra, tá? Inclusive a forma dele ler o jogo, tá? Ler os seus atletas. Ele parece que não entende o que cada atleta faz, qual a característica de cada atleta. Parece que ele não entende a característica de cada jogador do Corinthians. E isso atrapalha dentro de campo. Você vê que atrapalha. Você vê que atrapalha. Então para mim, acho que esse seria o maior ponto negativo do Dorival Júnior. Sistema defensivo. Bom, melhorou do que era com o Ramon Dias. Sistema ofensivo, piorou. Piorou demais. Piorou muito, entendeu? De novo, por mais que a gente tenha sido campeão, gente, vamos olhar os jogos do Corinthians. Vamos olhar os jogos do Corinthians, entendeu? Não tá tão bem, velho. Não tá tão bem, entendeu? Por N motivos. Por N motivos. Na minha visão, essa formação com um monte de meia não funciona sem o Yuri Alberto. Ele tinha que ler isso, ele não lê. Ele não lê, entendeu? Ele não lê. Então, assim, se for para trazer alguém melhor que o Dorival, eu sou a favor em trocar sim. Agora, se é pra trazer Cuca, eu não sei. Se é pra trazer Cuca, eu não sei. Tá bom? Não sei de verdade mesmo. Na temporada, não tá tão mal, tá? São 15 jogos, 8 vitórias, 5 delas no Paulistão, 2 delas no Brasileirão e uma na Supercopa. 3 empates e 4 derrotas. Dessas derrotas, Curitiba, Bahia, Palmeiras e Novo Horizontino, cara. Derrotas contra o Palmeiras não era pra gente ter perdido. Se a gente tivesse um ataque melhor, não era pra gente ter perdido. Contra o Novo Horizontino, a mesma coisa. Contra o Curitiba, a mesma coisa. O time do Corinthians ficou com a bola, não chutou no gol. E contra o time do Bahia, foi na Vila Belmiro também, né? Esse jogo. Também não era pra ter perdido, não, velho. Também não era pra ter perdido esse jogo, não, entendeu? Vi muitas pessoas defendendo aqui o Dorival, aqui, ó. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Tem um cara aqui que fala aqui, ó. Só estão fazendo essa pressão porque um monte de conselheiro perdeu a oportunidade de pegar uma grana com a venda do André. Se não fosse a entrevista do Dorival, um moleque que tinha sido vendido pro Merreca. Pode ser também. Mas aqui, ó, o maior erro do Corinthians será demitir o Dorival. A pressão tem que iniciar em cima dos atletas. Dorival é o menos culpado da história. Não acho. Não acho, não acho. Assim, acho que alguns atletas às vezes erram, tudo bem. Por exemplo, contra a Portuguesa, pra mim teve muito erro do Ranieri, André Ramalho e Hugo Souza. Mas a tática do Dorival não funciona. Não funciona, cara. Não funciona. É muita teimosia, cara. Muita teimosia pro meu gosto. Aqui, ó. O problema dele é encher demais no Garra e no Memphis. Esses caras estão oscilando e ele tá confiando demais. Eu vejo muita gente falando mal do Garro, cara. Muita gente, mas eu não concordo, tá? Não concordo aqui falar mal do Garro. O Memphis talvez. Mas é aquele negócio, cara. O Memphis não vai funcionar.
sem gente rápida ao lado dele, sem gente veloz, cara. Não vai, mano, não vai. Então não adianta encher a bosta do time de meia, velho. Não adianta encher a bosta do time de meia, entendeu? Tem que colocar cara rápido. E é isso que o Dorival não sabe ler, entendeu? E de novo, o time ofensivamente é uma merda. É uma completa bosta. Uma completa bosta. Enfim, rapaziada, deixe aqui sua opinião nos comentários. Quem você traria pro time do Corinthians? Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto.